conduzindo, nos guiando para toda a verdade. E nós te pedimos mais uma vez que esse bendito Espírito Santo venha nos conduzir, guiar nesse tempo, para nós ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, e que essa palavra seja realmente revelada aos nossos corações, e que ela seja também aplicada às nossas vidas pelo poder do Teu Espírito. Nós queremos sermos como Maria, assentados aos Teus pés, para ouvir a Tua voz. No nome do Teu amado Filho Jesus, Pai Celestial, nós te pedimos. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, novamente aí em Mateus capítulo 5. Vamos ler o versículo 1 em diante. Ontem nós fizemos algum tipo de introdução ao assim chamado Sermão do Monte do Senhor Jesus. E nós dissemos que o Sermão do Monte nos mostra o caminho da maturidade. O propósito do ensino do Senhor é nos levar à maturidade. A maturidade que significa sermos semelhantes a Ele. Antes de ler aí no capítulo 5, eu gostaria que lêssemos aí em Lucas, capítulo 6, Evangelho de Lucas, capítulo 6. Vamos ler apenas o versículo 40. Lucas, capítulo 6, versículo 40. Lembre que no capítulo 6 de Lucas nós temos a versão mais curta do evangelista Lucas, do mesmo sermão, do Sermão do Monte do Senhor. Mas aqui Lucas acrescenta um ponto importante para entendermos o propósito geral do Sermão do Senhor, do ensino do Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, versículo 40: um discípulo não está acima do seu mestre, mas todo o que estiver bem preparado será como seu mestre. Em outras palavras, o que o Senhor está nos dizendo aqui é que o propósito dele no seu ensino é preparar ou treinar os seus discípulos para que eles finalmente sejam semelhantes ao seu mestre, o Senhor. O discípulo nunca será ou estará além ou estará acima do seu mestre, no sentido de superar o seu mestre. Mas, se ele for preparado, se ele for treinado, ou, outra palavra que aparece em algumas traduções, se for aperfeiçoado, ainda que essa palavra não é a mesma que nós falamos ontem sobre o aperfeiçoamento de sede perfeitos como vosso Pai, aí a palavra é teleios. Isso aqui é outra palavra que tem a ver com treinar, com preparar, com capacitar. Mas o sentido é equivalente, no sentido que complementa a outra palavra. Então, o Senhor está nos dizendo que o propósito do seu ensino é nos treinar, nos preparar para o quê? Para sermos como Ele. Amém? Para sermos como Ele. Porque esse é o propósito de sermos seus discípulos. Senão, o que seria? O que significado teria sermos seus discípulos? O discípulo está para ser como o seu mestre. Esse é o propósito do discipulado, vamos colocar assim entre aspas, de sermos seus discípulos. Então, todos nós somos seus discípulos. Todos somos discípulos do Senhor. Se nós somos chamados pelo Senhor, todos fomos chamados a sermos seus discípulos. Claro, o Senhor tem discípulos bons e discípulos mais lentos, que vão mais devagar. Mas todos somos seus discípulos. E o propósito dele é nos fazer semelhantes a Ele. E por isso nós temos o Sermão do Monte. O Senhor quer que nós sejamos como Ele. Em outras palavras, que sejamos conformados à sua imagem, usando as palavras do apóstolo Paulo. Capítulo 8 de Romanos, versículo 28. Ele quer que nós sejamos conformados à imagem do seu Filho. O Pai quer que nós sejamos conformados à imagem do seu Filho. É por isso que Ele nos chama para sermos seus discípulos, e nós, na comunhão com Ele, no relacionamento com Ele, como seus discípulos, seremos transformados. Realmente seremos transformados até sermos semelhantes
a Ele. Então, voltemos agora com essa ideia ou esse pensamento na nossa mente ao capítulo 5 de Mateus, versículo 1. Agora, a grande pergunta que surge é: será possível que nós sejamos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo? É possível que nós, pecadores como somos, tão pecadores como somos, tão corruptos como somos, tão ruins como somos, alguma vez, algum dia, sejamos semelhantes a Ele? É possível para nós sermos transformados e possuir em nós o seu caráter, a sua justiça? Será possível? Bom, o Senhor diz que é possível. Ele diz: todo discípulo que for treinado por mim, Ele é o treinador, Ele que está ensinando, Ele que está formando. Todo discípulo que for treinado pelo Senhor, realmente um dia será como Ele. Ele tem o poder, a sabedoria, a capacidade, a graça para nos fazer semelhantes a Ele mesmo. Glória ao Senhor Jesus. Graças ao Senhor Jesus. Ele tem esse poder e nós precisamos confiar totalmente na sua sabedoria, na sua graça, no seu poder para fazer essa obra, esse trabalho nas nossas vidas. Então, vamos ler agora capítulo 5, versículo 1. Vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, seus discípulos se aproximaram. E abrindo a boca, ensinava-os, dizendo... A minha tradução diz assim: felizes os humildes. Agora, essa expressão felizes, a maioria das traduções diz bem-aventurados. Bem-aventurados. A segunda palavra, humildes, na verdade, no grego, a tradução, a expressão grega aí, o termo grego aí, com mais exatidão, é os pobres de espírito. Essa é a melhor tradução. Em outras palavras, bem-aventurados ou felizes os pobres de espírito ou em espírito. Agora, essa expressão bem-aventurados aqui, essa versão minha, que é a Reina Valera em português, diz felizes. Porque, na verdade, a palavra, o termo bem-aventurado, literalmente significa não apenas feliz, mas extremamente feliz. Esse é o significado da palavra bem-aventurado. Bem-aventurado significa extremamente feliz. Agora, é uma palavra linda, né? Extremamente feliz. E o Senhor usa essa palavra aqui várias vezes nas bem-aventuranças. Extremamente felizes, Ele diz. São estas pessoas. Para entendermos as bem-aventuranças, nós precisamos compreender que elas são o fundamento do ensino do Senhor. Quer dizer, o ensino do Senhor aos seus discípulos não poderia ser entendido, nem menos aplicado na vida deles, sem entendermos primeiro as bem-aventuranças. Porque as bem-aventuranças colocam o fundamento do ensino do Senhor e da possibilidade de que esse ensino do Senhor seja realmente aplicado para transformar a vida dos seus discípulos. Então, primeiramente, vamos entrar nas bem-aventuranças com esse sentido. Mas lembre bem, bem-aventurado significa extremamente felizes. Agora, qual é o fundamento dessa extrema felicidade que o Senhor fala aqui? Por que essa extrema felicidade que Ele fala, da qual Ele está falando para os seus discípulos? O fundamento é o mesmo Deus, o próprio Deus. Eu acho que poucas vezes nós pensamos de Deus dessa maneira. Nós pensamos sempre, porque Deus é justo, é santo, tudo poderoso, Ele é omnisciente, infinitamente bom, e tudo isso é realmente certo. Mas sabe o que? A Bíblia ensina também que Deus, nele mesmo, é também extremamente feliz. Você já pensou de Deus dessa maneira? Deus possui nele mesmo uma felicidade simplesmente infinita. Uma alegria simplesmente infinita. A alegria de Deus não pode ser
mudada por nenhuma circunstância exterior a Ele mesmo. Deus nunca deixa de estar total e extremamente feliz